Olá, irmãos, aqui é o Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre uma virtude derivada da virtude da temperança. Nós já falamos sobre a virtude sobrenatural da esperança e da fé, e as virtudes cardeais da justiça, da fortaleza, da prudência e da temperança, né? E tem aí, São Tomás de Aquino coloca mais de 50 virtudes derivadas dessas quatro virtudes cardeais que a gente falou. Uma delas eu gostaria de trabalhar aqui nos nossos vídeos, porque ela é muito linda e com certeza deve ser alvo da nossa busca diária. Então nós vamos falar hoje sobre a virtude sobrenatural da humildade. Incendeie a minha alma, incendeie a minha alma, incendeie a minha alma. Então, meus irmãos, a virtude sobrenatural da humildade, ela é derivada da temperança. Por quê? Porque ela nos inclina a coibir ou moderar. Você deve lembrar que a virtude da temperança tem por objeto moderar aquilo que o tato e o gosto vai adquirindo. Nós não podemos passar do justo razoável. Eu convido você a ver esse vídeo da virtude sobrenatural da temperança para que você possa compreender ainda mais a virtude da humildade, né? Então é uma virtude derivada da temperança que nos inclina a coibir ou moderar o desordenado apetite da própria excelência, dando-nos o justo conhecimento da nossa pequenez e miséria, principalmente em relação a Deus, né? Esse desordenado apetite da própria excelência é a definição de soberba, gente. Então, quando a pessoa acredita que ela é muito, que ela precisa ser aplaudida sempre, que ela precisa do feedback positivo das pessoas sempre, e quando não tem, eis que essa pessoa parece ter síndrome de depressão, e ela tá mal, e ela tá... O que tá acontecendo com você, meu irmão? Eu não sei, eu tô muito mal, eu não sei o que eu tô sentindo. Precisa que alguém elogie, precisa que alguém dê feedbacks assim que mostre que ela é alguém diferenciado. Então ela precisa alimentar essa própria excelência, né? E a virtude da humildade, ela vem aí combater esse vício oposto da humildade, que é a soberba, né? Que é a pessoa que acredita que é muito além da conta. Desculpa. Quando a definição afirma dando o justo conhecimento da nossa pequenez e a miséria, ela está se referindo autenticamente à realidade das coisas. Eu não sei se você viu, se você não viu, veja lá. Né? Nós temos um vídeo falando das formas da presença de Deus. Nós vamos falando sobre toda a criação de Deus, nós vamos falando sobre como Deus se esconde, como Deus está presente em cada criatura que tem. E ao criar o ser humano, ele também está ali presente, principalmente fazendo de nós a sua imagem e semelhança. Mas ele também criou coisas acima de nós, por exemplo, os anjos. Os anjos têm na hierarquia da criatura algo muito mais elevado que eu e você, que somos seres humanos. Né? Então muitas vezes nós esquecemos que na escala da criação nós somos apenas mais um, mas isso não significa que nós não somos nada, pelo contrário, nós somos alvo do amor de Deus e da misericórdia de Deus, né? Santa Teresa lembra desse jeito: a humildade é andar na verdade. É uma grande verdade que de nós nunca vem coisas boas, a não ser a miséria e insignificância. Quem não compreende isso anda na mentira. Nossa, a Santa Teresa está dizendo então que ninguém presta. Não, não é isso que ela está dizendo. Ela está dizendo que o ser humano, quando ele foi criado para estar em comunhão com Deus, mas infelizmente ele se deixou seduzir pelo pecado. Eis que esse pecado criou em nós a concupiscência, e devido a essa concupiscência, nós já falamos dela em outros vídeos, eis que muitas vezes nós vamos escolhendo coisas ruins para a nossa vida. Nós vamos escolhendo em última instância, o pecado, e o pecado retira a comunhão com Deus. E ao retirar a comunhão com Deus, eis que nós vamos se tornando as pessoas mais miseráveis e muito mais insignificantes.
Todos nós já cometemos pecado, e muitas vezes pecado mortal. Padre Rui Marinho muitas vezes vem dizer isso. Todos nós fomos resgatados do inferno pelo Senhor Jesus. Então não há muita diferença entre nós se nós reconhecemos os nossos pecados e clamamos misericórdia de Deus. E se eu clamei a misericórdia de Deus para a minha vida, aquele meu irmão que é do meu agrado, aquele que é o meu inimigo, que também recorreu à misericórdia de Deus, nenhum de nós deve se arvorear um ao outro, uma vez que todos fomos alvo desse amor de Deus. Então, para que se vangloriar? Para que acreditar que você é algo a mais? É nesse sentido que Santa Teresa vem dizer: quem não compreende essas coisas anda na mentira. Quando você fala para a pessoa, seja humilde, veja, sobre você veio também a misericórdia de Deus. Por que você se arvoreia ao seu irmão? Esse é o sentido. Quem fica, não, peraí, eu não sou algo assim, eu sou algo mais. Não, todos nós somos pecadores resgatados por Deus. O soberbo se esquece que ele é uma simples criatura que saiu do nada pelo amor e chamado de Deus, não é? Todos nós fomos alcançados pela criação de Deus, até mesmo no ventre da nossa mãe. Veja, ninguém é mais que ninguém. Todos nós somos resultado de uma fecundação onde 23 cromossomos é de nosso pai e 23 cromossomos é de nossa mãe. Nós temos 46 cromossomos e ninguém tem mais e menos que isso. Se tiver, pode ser que tenha algum problema genético, mas os genes são 23 de cada um, né? Então, por que você vai se vangloriar uma vez que o outro também é? E nós sabemos muito bem, eu estava recordando agora, que a fecundação normalmente é um espermatozoide que entra no óvulo, mas são milhões que chegam ali tentando sobreviver e entrar no óvulo. Somente um, somente você, somente eu entramos lá. Só de pensar aí, cada um que está vivendo aqui nesse mundo já é um vitorioso, e sobre nós veio a mão poderosa de Deus. Nós somos, em última instância, algo querido por Deus. Se estamos vivos, é porque Deus nos sustentou desde o momento da nossa concepção. Por isso, São Paulo nos lembra lá em Romanos 12:3: não façam de si próprios uma opinião maior do que convém, mas um conceito razoavelmente honesto, né, gente? Se você sabe arrumar um portão, se você é um ferreiro, não fique, não sei se eu sei arrumar, aí é desonesto. Você sabe, todo mundo sabe que você já arrumou muitos portões, que você já construiu. Se você é um pedreiro e sabe construir casa, não há por que você não dizer que você é um bom pedreiro. Faz o seu serviço direito, né? Agora, não fique pensando que você é o melhor pedreiro do mundo, o melhor ferreiro do mundo, ou o melhor professor de tênis do mundo. Não, ninguém deve ter essa excelência, esse apetite pela excelência, querer ser o maior de todos. E isso faz com que a gente, em última instância, vai se encaminhando à soberba. E há que se lembrar, não são uma ou duas passagens bíblicas que fala que Deus resiste ao soberbo, e nós vamos ver por quê. Como nós nos enganamos quando, ao fazermos algo bom, consideramos sermos bons além da conta. Nos esquecemos que, em relação a Deus, somos miseráveis e pequenos. E isso é um fato, gente. É melhor aceitar que dói menos. Nós, perto de Deus, somos miseráveis. Mas Deus me magoou. Mas Deus falhou comigo. Deus permitiu que aconteceu algo ruim comigo. Fato é que nós somos criatura. Ele é criador. E entre a criatura e o criador há um abismo imenso. Nós não somos nada perto de Deus. Mas quantas pessoas, eu me recordando agora enquanto falo para vocês, quantas pessoas já se atentaram contra Deus em querer ser soberba. Eu me recordo do construtor do Titanic, que disse: nem Deus afunda o Titanic. Eu me recordo dos Beatles: somos mais famosos que Cristo. Então a gente vai acreditando ser muito além da conta, e eis que a gente cai na soberba, né? Em Gálatas 6:3, então, São Paulo é ainda mais taxativo. Ele vem dizer assim: quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Olha só como é que falta para nós o Espírito Santo derramar sobre nós essa verdade
que não dói, gente, pelo contrário, ela é libertadora ao reconhecer aonde nós estamos nessa escala da criação. E qual é o problema, uma vez que fomos criados para louvar e agradecer a Deus, entendermos isso e então partimos para viver esse chamado, essa vocação. Mas quando nós somos soberbos e dizemos não a isso, e eis que nós nos encaminhamos a uma vida de infelicidade, experimentando dissabores pela vida, experimentando coisas horríveis pela vida, sucessões de fatos que vão acontecendo na nossa vida, que são verdadeiras desgraças. Por quê? Porque nós resistimos a Deus sendo soberbos. E aí, é claro, Deus não pode agir em nós. Vamos continuar vendo isso aqui. No relacionamento com os irmãos, Tomás de Kempis ensina assim: todos somos fracos, mas não considere ninguém mais fraco que você. Olha só como que você deve policiar a sua alma na convivência na igreja, na convivência do trabalho, ou na sua casa, no seu lar. Quantas vezes você, não, mas eu sou melhor que você. Quantas vezes isso foi a raiz das brigas e contendas que temos na casa, na igreja, no trabalho? Quando alguém se considera acima do outro e o outro também não se considera acima daquele que está se considerando, e eis que gera um atrito nisso tudo, e aí a paz é sumida do nosso meio, não é verdade? Por isso, a raiz da humildade se encontra principalmente em relação a Deus e nas relações com os irmãos. A humildade é isso, é quando você sabe daquilo que você é capaz e não considera ser capaz, imensamente mais capaz do que os demais, porque isso, em última instância, acaba tirando a paz nos relacionamentos, né? E se compararmos o nosso ser e as nossas boas qualidades com a excelsa grandeza de Deus, não há santo tão elevado. Olha só, gente, que verdade de fé. Se compararmos, vai pensando, a Nossa Senhora é a pessoa mais elevada em virtude depois de Jesus Cristo, não é? Nem ela pode se considerar tão elevada perante a grandeza excelsa de Deus. Quanto mais eu e você. Por isso é necessário que nós começamos a compreender quem somos nós diante de Deus e quem somos nós perante os irmãos. Nós já falamos, todos nascemos com a mesma condição genética, todos nascemos com o cérebro também, com o coração batendo, todos nós estamos vivendo. Por que se arvorear diante do irmão? E quanto mais a Deus, aquele que criou tudo. Por que se rebelar contra Deus? Você não percebe que aí tem uma soberba, algo que não vem de Deus e que impede você de ter uma comunhão com Deus, não é? Padre Rui Marim vem dizer assim para nós: até mesmo a Virgem Maria, Mãe de Deus, teve que se lançar num abismo de humildade, como fez ante o anjo, lá no Evangelho de Lucas 1,38, é onde ela diz aqui: eis aqui a serva do Senhor. E também ante a sua prima Isabel, no mesmo Evangelho de Lucas 1, versículo 48, porque ele olhou para a humildade de sua serva ante Deus. Ninguém representa nada, né? Já pensou se Maria fosse soberba? Talvez ela poderia ter dito assim ao anjo: quem é que está falando comigo? Peraí, gente, então quer dizer que você é a mãe de Deus? Ah, anjo, dá o joelho aqui para mim. Não, eis aqui a serva do Senhor. E esse é o verdadeiro espírito de humildade. Tanto é que ela não somente se coloca como servidão ao anjo e a Deus que ali sauda ela, como também ela vai servir Isabel, que está grávida, além dela. Olha só como é que o espírito de serviço entra nos corações humildes. E Jesus muito bem disse, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E era Jesus, o mais humilde de nós, que diz assim: eu sou manso e humilde de coração. Pois bem, irmãos, até mesmo Santo Agostinho vem nos dizer assim: eis a grande ciência do cristão, conhecer que nada é e que nada pode. Olha. E olha que Santo Agostinho, gente, produziu grande conhecimento teológico para nós cristãos, até mesmo quem não é católico, gente. Quantas pessoas, né, cristãs que não são católicos, evangélicos, de outras denominações, que bebem daquilo que Santo Agostinho escreveu, né? Verdadeiros humildes conversam com todos, escuta todos, se coloca aos pés, né? Que esse é o significado do lava-pés.
Jesus, olha, ele sendo de condição divina, humilhou-se e humilhou-se até a morte de cruz. Assim ensina Paulo lá em Filipenses. Vai imaginando, gente, esse Jesus que grandes obras fez junto àquele povo judeu. Era a cura das mais diversas, era curas tão grandiosas, era a ressurreição de gente que já tinha morrido fazia 4 dias. Vai imaginando você como as pessoas deveriam falar de Jesus e a fama dele crescia, e eis que de repente aquele Jesus ajoelha e começa a lavar e beijar o pé dos discípulos. Eu fico imaginando que constrangimento devia ser. Olha, eu fico pensando, tira o pé, coloca o pé. Não é à toa que Pedro fala, Senhor, não me lava o pé. Por quê? Porque era muito constrangimento. Deus, aquela pessoa tão elevada, capaz do impossível na vida das pessoas, e aqueles 12 ali sentados sabiam dessa grandeza de Jesus. Pedro mesmo reconheceu em versículos anteriores no Evangelho de João, que ele falou, nós sabemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deveria vir ao mundo. Pedro já reconhecia que ele não estava diante de um ser humano normal, algo muito elevado na condição divina habitava no coração do seu mestre Jesus, e agora aquele mestre Jesus se ajoelha, se abaixa, e Pedro, com certeza, naquele constrangimento, falou isso, e Jesus falou, se você não permitir que eu lave o seu pé, você não vai ter parte comigo. Por entender que há muita miséria em si, compreende que no próximo Deus trabalha e conclui. Não há problema em se humilhar, se rebaixar para crescer na humildade, gente. Quando nós vamos entendendo que Deus habita não somente no meu coração ou no coração daquela pessoa, do meu amigão, da minha amiguinha, mas Deus também habita em todos os corações dos seus inimigos, daquelas pessoas chatas. E não há problema nenhum você se humilhar. E eu não estou dizendo de você abaixar e ajoelhar, não. Estou dizendo em você fazer alguma coisa de bom, em você amar verdadeiramente. Não vai fazer você ser menos daquilo que você é. Pelo contrário, vai te elevar, porque a virtude sobrenatural, ela vai aproximando a gente do mundo sobrenatural e de Deus. A natureza divina é assim. A natureza divina, ela se humilhou. Jesus se humilhou e veio até nós, se encarnou, estava e caminhou no meio de nós, e ainda se caminha vivo, ele está no nosso meio, né? Porque o mar é imenso e grande. Uma vez o Frei Luiz, um franciscano, falou para nós essa pergunta: por que o mar é grande? E eu fiquei assim, falei, mas que pergunta boa, eu não sei. Eu falei para ele, né? E ele respondeu: porque ele está abaixo dos níveis dos rios e lagos. Todos vão desembocar no mar. Eu falei, nossa, mas que ensinamento de humildade. O mar é grande porque ele está abaixo do nível dos rios e dos lagos, gente. Todos eles vão caminhar para o mar. Então, olha só, não há problema nenhum em se rebaixar, em se humilhar. Pelo contrário, faz parte da grandeza da natureza divina, né? Padre Rui Marim diz assim ainda: qualquer homem tem motivo de sobra para se humilhar ante qualquer outro homem, sem deixar de caminhar na verdade, que é própria e característica do santo. Tá vendo? Às vezes esses ensinamentos encontram uma barreira no nosso coração, por quê? Porque essa é a natureza divina e nós não encontramos essa natureza divina aqui e acolá. Por vezes nós não deparamos com isso nem mesmo na igreja, no grupo que a gente frequenta. É preciso se abrir ao mundo sobrenatural, e aí, é claro, orações, jejum, confissões, para manter a graça santificante junto a nós. É ela que vai trazer esse Espírito Santo, e esse Espírito Santo vai ativando essas virtudes infusas, dentre elas a humildade. Sobre essa excelência da humildade, olha só, observa só que coisa importante de se aprender. A fé estabelece o primeiro contato com Deus, né? Nós temos um vídeo, eu gostaria que você visse, para você aprofundar mais sobre o que nós estamos dizendo aqui. O vídeo Espírito Santo e ouvir o Evangelho. Olha, veja bem o que o Espírito Santo faz em você, o que o Espírito Santo fala quando alguém fala sobre Deus ao redor de nós. O Espírito Santo provoca a palavra do pregador, como também provoca a abertura do seu coração. E eu
convido você a ver esse vídeo para ver o resultado que isso acontece no coração humano, né? E o outro vídeo que também você pode olhar é a virtude sobrenatural da fé. São dois vídeos, um fala sobre a definição dela e o outro vai falar sobre como ela cresce na nossa vida. Então esse é o primeiro contato que nós vamos ter com Deus, é pela fé. A humildade atua removendo os obstáculos para receber a influência da graça. É por isso que Deus resiste ao soberbo. Por quê? Porque o soberbo ele tem o sentimento de que ele não precisa de Deus. Já aquele que tem fé, ele se percebe limitado e recorre a Deus. E Deus que é aquele que é o nosso Criador e que pertence ao mundo sobrenatural, que é muito mais elevado que nós que somos pertencentes ao mundo natural, vem em auxílio às nossas fraquezas para isso, porque nós somos pessoas de fé e nos rebaixamos. E é claro, Deus resiste ao soberbo, mas dá a sua graça aos humildes, né? Por isso em Tiago 4,6 está assim: Deus resiste aos soberbos, mas concede o seu favor, a sua graça aos humildes, né? Nesse sentido, toda a vida sobrenatural, a santificação se inicia com a fé e com a humildade, acreditando em Deus, recorrendo a Ele e se rebaixando, não sendo soberbo. Sem essas duas coisas, não nos desenvolvemos nas virtudes sobrenaturais na santificação. Tem um vídeo chamado Virtudes Infusas, e ali nós vamos falando que nada nós podemos fazer a não ser orar, né, a fé, a não ser humilde, não ser soberba diante de Deus. Aí é claro, todas as virtudes infusas que nós falamos até aqui, nós vamos adentrando e elas vão florescendo na nossa vida. Entendeu, irmãozinho? Agora vamos terminar aqui fazendo uma oração, né, que é o temperamento controlado pelo Espírito Santo. Vinde, Espírito de mansidão e autocontrole. Vinde, Espírito Santo, com o fruto da temperança e os dons de sabedoria e discernimento. Acalmai os meus nervos, amansai o meu gênio, fortalecei as minhas virtudes. Ajudai-me a superar os meus conflitos e vencer as minhas imperfeições. Eu quero, Jesus, ter um temperamento controlado pelo Santo Espírito, a exemplo do Senhor, plenamente homem e perfeitamente equilibrado com todos e em tudo. Amém. Meu irmão, fica com Deus e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.